Pessoal, sejam muito bem-vindos. Sou o Thomas de Souza, engenheiro de formação, executivo com mais de 25 anos de experiência no mundo corporativo, atuando em mais de 12 países, sendo reconhecido por um programa de melhoria contínua. Sou especialista em mudança de comportamento através da programação neurolinguística, a famosa PNL, e falo 4 idiomas. Mas na real, pessoal, eu não estou aqui para falar do Thomas de hoje, eu estou aqui para falar da pessoa que eu me tornei. Contando um pouquinho a minha história, perdi muito cedo meu pai com 13 anos de idade, de uma forma repentina, então não preciso dizer quanta dor isso me trouxe. Os mais diferentes medos eu senti, né? O medo de escassez, aquele medo de faltar tudo, o medo da não convivência. Agora, o que eu não sabia naquela época, e é super interessante, é que o cérebro ele tem um direcionamento. Ou ele vai fugir da dor, ou ele vai buscar o prazer. E nessa ânsia, né, nessa fuga da dor, eu tive clareza de todos os objetivos que eu queria alcançar, né? Então eu tive um impulso para superar todos esses obstáculos. E a partir do momento que eu ia me desenvolvendo, eu ia me transformando. E isso é muito bacana, né? É um aprendizado que eu tive. Então, pessoal, na realidade, você atingir objetivos por si só nunca te fará feliz ao longo do tempo. É quem você se torna, quem que você se transforma que vai te dar o mais profundo senso de realização. Por que isso? Eu vou explicar. Quem nunca, e é o que aconteceu comigo também, né? Quem nunca desejou algo e que quando alcança, passa um período ali, 7 semanas, 7 meses, 7 anos, e aquilo que era muito importante para você, que você passou a alcançar, já não tem uma certa relevância. E isso, sabe como é que se chama tecnicamente? Como eu chamo na realidade, como eu defino? Zona de conforto. Então nessa zona ela é muito perigosa. Por quê? Porque é o seguinte, é ali onde que você vai procrastinar, é ali onde você vai se auto-sabotar por medo da rejeição. E a lembrar uma coisa aqui, pessoal, lembra que você foi contratado por uma questão técnica. Provavelmente você pode ser demitido ou alguma coisa está te bloqueando por questões comportamentais, né, as famosas soft skills, ou a falta de atualização, né? É outro mal, porque hoje a velocidade que as coisas estão se expandindo e ficando mais complexas, então a própria vida vai te chamar para ação. Só que nessa zona de conforto você demora para perceber. Você percebe, sabe quando foi o que aconteceu comigo? Quando colegas começam a progredir, né? Começam a avançar, serem promovidos, e você vai percebendo que você está ali estagnado, ficando para trás, sendo pressionado, né? Pessoas que chegaram antes de vocês estão surfando melhor, né? Exatamente, pessoas que chegam antes de você começam a progredir mais rápido. E aí você começa o seguinte, o primeiro estágio. Qual que é o primeiro estágio? Culpar o externo, que é o mais fácil. Então nessa culpa do externo você culpa o ambiente de trabalho, você culpa o chefe, não que não seja verdade, tá? Mas é mais fácil culpar. Então o país, a política, as questões econômicas, a questão de ambiente e chefia, ela pode te influenciar sim, pode ser um fator importante, mas também você precisa entender como você permeia nesse ambiente, como você está surfando, né? Eu chamo 360 graus, então entre a chefia, os pares e os liderados, como é que você está conseguindo conduzir? Será que você está tendo protagonismo e maestria nessas ações? E eu não tive isso. Então, depois que você passa a culpar o ambiente externo, que é o mais fácil, vem o nível 2, você passa a se culpar. E aí começa a ficar pior, né? A partir do momento que você começa a se pressionar, começa a se culpar, dizendo o que tem de errado, e aí você não reconhece que os seus esforços, né, você continua se esforçando, porém não é realmente alinhado com o que você deseja, o que você espera de resultado, e a coisa não acontece, fica estagnada. E nesse processo, então, fizeram-se uma série de incertezas, né? E nessas incertezas, você começa então a se projetar no futuro. E aqui, entre você se deslocar do presente para o futuro,
numa questão que não é clara, ou seja, você não vai de propósito, você não constrói de propósito esse futuro por causa das incertezas, cria-se um vazio aqui no meio, e esse vazio eu chamo de ansiedade, né? Então ansiedade é excesso de futuro, e aí tem níveis, né? O meu, nesse vazio, na verdade, o meu corpo sentiu, né? Era uma chamada para ação tão grande, mas eu não tinha recursos necessários ou a clareza necessária para construir isso de propósito. E o meu corpo passou a sentir isso. Ou seja, vê se você se identifica comigo. Eu tive gastrite, prisão de ventre, ruinha, unhas, não parava quieto, insônia, bruxismo, estourei um dente dormindo, tava tantos músculos da face que eu tinha dor de cabeça constante. Então, essa fuga da dor, de novo, né? Isso que é interessante. Por que a gente não vai de propósito para um desenvolvimento planejado? Por que a gente tem que reagir a uma dor? É muito pior. Então, eu aprendi, nesse momento, a controlar a minha ansiedade. E aí, pessoal, é isso que eu quero estar trazendo, né? Na prática, na vivência, o que aconteceu comigo, dicas, né? E talvez pequenos ajustes, tanto comportamentais, de destravar para que você performe em direção que você mais deseja, né? E eu vou falar mais, você vai passar a usar, por exemplo, a ansiedade ao meu favor, convertendo ela. A ansiedade pode ser sua amiga, ela pode ser uma impulsionadora, uma alavanca, se você souber controlar ela, na busca, né, na superação dos obstáculos, e você vai se transformando, curtindo a jornada. Um outro exemplo, procrastinação. Se você controlar a procrastinação, ela também pode ser positiva, ela pode ser sua amiga. Um exemplo é na compra. Se você não comprar por impulso, se você usar a procrastinação para não comprar por impulso, ela passa a ser sua amiga, de forma inteligente. Tem outras habilidades comportamentais que podem ser desenvolvidas. Então, pessoal, a ideia é essa do canal, é criar um espaço onde eu possa divulgar vídeos, materiais, reflexões da experiência que eu tive, né, desses 25 anos. E que eu possa ajudar, contribuir na vida, abrir um caminho de troca, né, um caminho de desenvolvimento que a gente possa aí construir juntos, tá? Então eu vou ficando por aqui.